Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã desta segunda-feira com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, já deixando você totalmente atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro. E olha só, em clube inglês está disposto a investir alto para levar joia do nosso Mengão queridão, joia que tem aí multa rescisória, hoje avaliada em 599 milhões de reais. Botafogo eliminado do Campeonato Carioca totalmente, nem sequer uma vaguinha conseguiu aí na Taça Rio. É isso mesmo, nem na Taça Rio conseguiu uma vaguinha na semifinal. Por se falar em semifinal, vou trazer aqui para você todos os detalhes. E o Mengão queridão, tem o Vasco pela frente agora na semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Fluminense. Poderemos ter aí um Flamengo e Fluminense na final. Poderemos ter um Flamengo e Volta Redonda na final. Vamos ver aí o que deve acontecer. Vou trazer todos os detalhes para você, como terminou a tabela de classificação do Cariocão de 2025. Falar sobre isso aqui para você, trazer todos os detalhes. E uma coisa, né, que Felipe Luiz deixou claro aí, que o Campeonato Carioca não serve de parâmetro, é uma competição, é um início de temporada, é uma competição que é tratada como uma fase preparatória, eu posso falar assim. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você, você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos para as informações do nosso Flamengo. Eu já começo falando com o encerramento da primeira fase do Campeonato Carioca, que foi a Taça Guanabara, a qual o Mengão queridão conquistou o título no último sábado ao vencer o Maricá por 5-0. E ontem, neste domingo, se encerraram as últimas, partidas que aconteceram nesse último domingo, fechando aí o encerramento da primeira fase e a classificação da Taça Guanabara, da primeira fase do Campeonato Carioca, ficou assim, olha só. Flamengo em primeiro colocado com 23 pontos, Volta Redonda em segundo colocado com 20 pontos, Fluminense venceu no sufoco o grande Bangu, mesmo rebaixado, foi para cima, botou pressão no Fluminense, ficou na terceira colocação com 17 pontos, e o Vasco na quarta colocação também com 17 pontos. Nesse caso, o primeiro colocado na semifinal do Campeonato Carioca enfrenta o quarto colocado. O Flamengo, que é o primeiro, e o Vasco, que é o quarto. Flamengo e Vasco fazem uma semifinal. Já o terceiro colocado enfrenta o segundo colocado. Segundo e terceiro ali, nesse caso, Volta Redonda, que é o segundo, Fluminense, o terceiro, vão se enfrentar do outro lado na outra semifinal. Pode termos uma final aí, caso o Flamengo vença o Vasco na semifinal e avance a final, poderemos ter aí Flamengo e Volta Redonda ou um Fla-Flu pela frente. Mas o Flamengo pensar primeiro no próximo jogo, agora no próximo final de semana, que será o Vasco na semifinal, 2 jogos, semana 1 e 2, agora próxima semana, e na semana seguinte, no final de semana seguinte, 8 e 9, acontece a outra semifinal. A situação do Botafogo é que é situação, né, cara? Vou falar pra vocês, sinceramente, o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro nem sequer conseguiu uma vaguinha para disputar a Taça Rio. Porque na Taça Rio só ficam 4 colocados. 5º, 6º, 7º e 8º colocado. O Botafogo ficou na 9ª colocação. Sendo assim, nenhuma vaguinha para a Taça Rio conseguiu. Nesse caso, fica aqui o Sampaio Correia na 5ª colocação com 16 pontos. Nova Iguaçu também com 16 pontos na 6ª colocação. Madureira na 7ª com 15 pontos. E Boa Vista
na 8ª colocação com 14 pontos. Esses 4 aqui fazem as semifinais da Taça Rio. Os primeiros 4 colocados, primeiro, segundo, terceiro e quarto, fazem aí a semifinal do Campeonato Carioca. Quinto, sexto, sétimo e oitavo fazem a semifinal da Taça Rio. O Botafogo fora, eliminado totalmente do Campeonato Carioca de 2025. Nesse Campeonato Carioca, nem semifinal Carioca, nem semifinal Taça Rio. Está totalmente eliminado. Então ficou o Botafogo na 9ª colocação com 13 pontos. Maricá com 12 pontos na 10ª. Portuguesa na 11ª colocação com 10 pontos. E o Bangu sendo aí rebaixado com apenas 4 pontos. Está aí na 2ª divisão do ano que vem. Tá aí Flamengo e Vasco. O que você achou sobre essa semifinal Clássico dos Milhões, hein? Lembrando que o Flamengo teve aí, né, há 2 jogos atrás, o clássico contra o Vasco, vencemos por 2-0 e agora teremos novamente o Vasco pela frente. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que o Campeonato Carioca, o Felipe Luiz chegou a enfatizar que considera o Campeonato Carioca como uma fase preparatória e que seu resultado não influencia no desempenho ao longo do ano. Ele deixou isso aí claro na entrevista coletiva após a vitória sobre o Maricá. Eu separei aqui as palavras dele. Olha só o que ele falou. A Taça Guanabara e o Campeonato Carioca são competições importantes, mas não determinam como será a temporada. O Brasileirão começa contra o Internacional em casa e é a partir desse jogo que veremos nosso real nível no Brasileiro. O Carioca não vale nada, disse o Felipe Luiz. Cara, o Felipe Luiz é sincero, real, sincerão mesmo, e mandou a real. Vamos começar a valer aí no Campeonato Brasileiro. Aí sim a gente vai ver, né, o nosso real nível, disse o Felipe Luiz. Eu separei aqui os números de Felipe Luiz que são sensacionais, tá, gente? Isso não conta só com o Campeonato Carioca, não. Conta com, desde que ele assumiu o Flamengo lá em 2024, inclusive sendo campeão da Copa do Brasil, sendo campeão da Supercopa Rei, tudo e muito mais. Olha só, Felipe Luiz, desde que assumiu o time principal do Flamengo, ele completou 23 jogos. 23 jogos. Desses 23 jogos, soma um total de 16 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Com 43 gols marcados, 12 gols sofridos e 15 clean sheets. O que é 15 clean sheets? 15 jogos sem sofrer gols, né? Clean sheet é uma forma de expressar aí, né, tanto o goleiro como o time que não sofre gols. Mas aí, 15 jogos sem sofrer gols. 15 jogos sem sofrer gols. Marca isso aí, tá? Isso é incrível. 78,2% de aproveitamento. Nesse inteirinho ele conseguiu conquistar a Copa do Brasil, a Supercopa Rei e a Taça Guanabara. Sensacional? Sim, sensacional. Mas vamos torcer, vai dar tudo certo aí. Começar os jogos pesados para valer. Lembrando que nesses jogos aqui, nessas conquistas, tivemos aí um encontro com o Botafogo, né? Um encontro com o Galo, que foi a decisão da Copa do Brasil. O Flamengo conquistou, venceu o Corinthians, depois o Galo. E a Copa Rei contra o Botafogo. A Supercopa Rei contra o Botafogo. E para chegar na final da Taça Guanabara, conquistando o título da Taça Guanabara, o Flamengo passou por Fluminense, empatou, passou por Botafogo, venceu, passou pelo Vasco e venceu. Então, tá tudo bem que o nível do futebol desses times aí não chega nem próximo do Flamengo, né? Não vai se ganhar tudo, claro que não, mas o Flamengo está sensacional. É isso aí. Então, Flamengo e Vasco, semifinal já definida. Valeu, nação? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o clube inglês de olho em joia do nosso Mengão queridão. Isso porque o Bridgton da Inglaterra e tem real interesse na contratação de Matheus Gonçalves, meia de 19 anos do nosso Mengão queridão. Os ingleses devem fazer uma oferta oficial pelo meio-campista na próxima janela de transferência no meio deste ano. O contrato do cria do nosso Mengão queridão vai até o final de 2027 e tem multa estipulada em 100 milhões de euros.
Hoje, na cotação atual, dá um total aí de 599 milhões de reais. 599 milhões de reais. Obviamente, claro que não vai vender por essa cifra, mas é uma multa que está aplicada aí no Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves tem futuro, sim. Isso aí, eu sempre falei isso. Tivemos aí clubes interessados. O Matheus Gonçalves ele jogou em 2023 por empréstimo no Red Bull. Aí do Red Bull queria comprar o Matheus Gonçalves, estava doido para comprar em definitivo. Só que o Tite chegou lá em 2023, mais precisamente ali em outubro, de 2023, e já avisou ao Flamengo que queria o Matheus Gonçalves de volta. O Matheus Gonçalves voltou a pedido do Tite e não foi utilizado pelo treinador. Passou todo o tempo, mais de ano no Flamengo, e não utilizou o garoto Matheus Gonçalves. Depois o Red Bull voltou novamente, tentando a contratação. Não chegaram a um acordo, as partes Flamengo e Red Bull. O Santos já demonstrou interesse na contratação do garoto Matheus Gonçalves. E agora temos aí o Bridgton da Inglaterra, também de olho em Matheus Gonçalves. Inclusive marcou um golaço, matou o jogo contra o Maricá com um golaço, de cavadinha. O Matheus Gonçalves, num toque ali de bate-rebate, toquinho ali dentro da área, foi lá e marcou um golaço de cobertura de cavadinha para cima ali do Maricá. Incrível jogada, belo gol do Matheus Gonçalves. Tá aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você venderia o Matheus Gonçalves? Caso chegue uma proposta bacana, tudo bem, não vai ser 100 milhões de euros, é uma multa do jogador, mas chegar ali na casa de 15, 20 ou 25 por aí milhões de euros, você venderia o Matheus Gonçalves? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas vamos que vamos com tudo. Segunda-feira começa assim, começa aquele jeito, Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão e eliminado do Cariocão. Vamos que vamos, tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.